Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. E sempre como a gente traz aquele papo inicial, aquela conversa inicial, para tentar entender um pouco de como é o nosso formato nesse momento, tá certo? Então, apesar de estarmos à distância, é importante, muito importante a sua participação, a sua interação conosco, tanto você estudante, quanto você professor, professora. Então, quando essa aula estiver no YouTube, entre em contato conosco lá, escreve, se você teve alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, será um prazer entrar em contato com vocês, tá certo? Então, essa é uma primeira aula de um bloco de 2 aulas para o 9º ano, onde a gente vai trabalhar com fatoração. A gente vai trabalhar com fatoração para a gente compreender um pouco melhor o que a gente conhece na matemática como produtos notáveis, tá certo? Então a gente vai tentar entender um pouco qual é a relação da fatoração com o produto notável, o que é um produto notável e quais são as ferramentas que a gente utiliza para manipular essas expressões algébricas, letra com número, com operação. Então presta bastante atenção que a lógica dessas aulas, dessas 2 aulas, é a gente compreender o que é fatoração, a gente aprender a manipular letras, para depois a gente ver os chamados produtos notáveis, tá certo? Então, o formato que nós temos nesse momento dessa aula digital pede que você entre em contato, você faça a interação conosco, principalmente nos momentos da aula em que vai aparecer lá o símbolo de chat, que é para você entrar em contato, para você dar a sua opinião, tá certo? Então vamos lá, né? A gente tem nessa aula que todas as animações, todas as imagens e vídeos são do Canva, e o avatar é do Bitmoji, tá certo? Então, nesse momento, quando a gente vai começar a falar nesse formato digital, a gente vai perceber que, independente de como você esteja assistindo, é importante que você observe os conceitos, você consiga chegar às ideias que a gente está trazendo aqui, e a gente sempre traz a ideia inicial, e é importante que você complemente a ideia que a gente traz aqui com as atividades na escola ou se seu professor está passando à distância, tá certo? Dá uma visitada lá no nosso canal no YouTube, olha a playlist do 9º ano, olha a playlist de outras turmas também, para que a gente consiga fazer as aulas cada vez melhor, tá certo? Então vamos lá, vamos começar e como eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar hoje a ideia de fatoração. A gente vai perceber que a fatoração ela é uma ferramenta que a gente utiliza tanto com números, quanto com expressões, com equações, e a gente vai perceber que a partir de agora do 9º ano, você vai se deparando com ferramentas mais potentes matematicamente falando, mas que você precisa saber manipular. Então eu diria que essas 2 aulas que nós vamos ter, de fatoração e produtos notáveis, são aulas onde vão te dar ideias de ferramentas que nós utilizamos na matemática. Então você vai perceber que muitas vezes uma expressão muito grande com letras, números e operações, você vai perceber que utilizar ela como está inicialmente pode te dar muito trabalho e pode te levar a cometer algumas falhas. Então a gente vai aprender a manipular para tornar essas expressões ou mais simples ou que você consiga compreender cada parte dela, tá certo? Então vamos aqui na tela para você observar o seguinte. Então, o que eu estou mostrando aí nessa tela, que eu tenho ali, ó, algumas equações, algumas expressões, você vai perceber que essas equações, essas expressões, elas muitas vezes, quando você vê da forma como ela está aí, você às vezes se assusta porque pensa, como é que eu vou compreender cada uma dessas situações? Então, a gente vai perceber que essa em particular aí, a gente vai notar que todas as partes dela a gente vai estudar separadamente para depois a gente juntar as ideias e você ter condições de compreender tudo que a gente apresentou aí. Então, o nosso desafio aqui é fazer com que, ao final dessas 2 aulas, você olhe para expressões como essa daí e você consiga compreender cada um dos elementos, tá certo? Então, a gente vai tentar iniciar de uma maneira muito mais compreensível com números, para que no final da 2ª aula, desse bloco de 2 aulas, você consiga olhar para essas 5 situações e compreender como é que cada uma delas se comporta, tá certo? Então o desafio é esse. Por que aquela primeira expressão está
daquela forma? Como é que ela se comporta? Como é que a gente vai conseguir manipular essas informações aí, tá certo? Então eu percebo que a facilidade que você tem para esse assunto, para essa ferramenta que a gente vai aprender, é quando você compreende passo a passo do que está sendo feito. Se a gente tentar logo de primeira compreender essa expressão, você vai criar mais dificuldades, tá certo? A gente vai pegar muito apelo geométrico também, a gente vai ver que essas expressões elas podem ser representadas geometricamente para você compreender parte a parte dessa situação, tá certo? Então, nessa tela aqui que eu estou apresentando, por exemplo, essa última parte representa isso, essa parte representa isso, ou seja, todas essas situações que nós estamos vendo aí, elas vão ser apresentadas parte a parte, tá certo? Então vamos começar. Então o tema da aula foi fatoração. E a gente vai dividir a fatoração em duas partes nessa aula. A gente vai fatorar números e vai fatorar letras. Eu botei entre aspas letras, porque a gente vai fatorar expressões algébricas, monômios principalmente, tá certo? Ou transformar situações em monômios. Cada momento da aula você vai compreender todas essas que eu falei aqui. Então, o que é uma fatoração? Essa palavra aparece em matemática e eu percebo que muitas vezes alguns estudantes até conseguem aplicar algumas fatorações, mas se perguntar a ele o que é fatorar, então a gente vai começar dessa forma, entendendo o que é fatoração em matemática. Então, para a gente compreender a fatoração, a gente vai observar, por exemplo, uma multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, como por exemplo nesse caso aí, 3 vezes 4 igual a 12, é muito comum você lembrar lá das séries iniciais, dos anos iniciais, que muitas vezes era pedido para você armar uma conta, fazer o cálculo e dizer qual era o nome de cada elemento daquele cálculo que você fez. Por exemplo, na multiplicação, cada elemento da multiplicação é chamado de fator. Então, na multiplicação 3 vezes 4 igual a 12, 3 é um fator da multiplicação. O 4 é o outro fator e o resultado é o produto. Então, a palavra fatoração vem de fatores, tá certo? Ou seja, os fatores da multiplicação é o que a gente vai tentar olhar a partir de agora, tá certo? Então, toda vez que eu tenho uma multiplicação, eu posso representar cada elemento da multiplicação como sendo o fator, então por isso que a gente chama de fatoração. Mas geralmente vocês vão perceber que a fatoração é o processo contrário do que eu apresentei aqui. É como se a gente tivesse o produto e eu quisesse ver esse produto em forma de multiplicação, tá certo? A lógica, a ordem que a gente vai tentar estabelecer é essa. Eu vou ter algo que eu vou representar como uma multiplicação, tá certo? E a gente vai perceber que essa maneira de representar uma multiplicação, ela vai ser bastante diversa, dependendo do termo ou dos termos que eu tenha para fatorar. Então, para esse primeiro momento, eu diria que é importante para a gente ficar bem claro que toda vez que a gente fala de fatoração, a gente pode simplesmente dizer que é escrever como uma multiplicação. Então, tudo que você escreve como uma multiplicação seria uma maneira de você representar ou explicitar os fatores dessa multiplicação, que seria o ato de fatorar, tá certo? Então, guarda bem essa informação de que fatorar é como se fosse escrever como uma multiplicação. Então, para a gente fixar bem essa ideia, para a gente compreender bem que fatoração significa escrever com uma multiplicação, eu vou mostrar alguns exemplos com números. Então, por exemplo, se eu tiver o número 15, lembra que eu falei anteriormente que a gente vai tentar seguir essa ordem. A gente vai ter algo, nesse caso um número, e eu vou fatorar esse número, ou seja, eu vou escrever esse número como uma multiplicação. Então, por exemplo, o número 15, ele não tem muitas maneiras, pensando em números naturais, de escrever como uma multiplicação. No caso aqui, eu vou apresentar o 3 vezes 5. Se eu escrevo 15 como 3 vezes 5, é como se eu estivesse fatorando o número 15. Então, o 15 fatorado aparece como 3 vezes 5. Já se eu pego 16, por exemplo, perceba que eu vou pegar o 16 e posso escrever como 4 vezes 4. Eu fatorei o número 16, apresentando como uma multiplicação de 4 vezes 4.
Agora perceba que o 16 eu também posso fazer de algumas outras maneiras, não apenas o 4 vezes 4. E a gente vai perceber que isso é muito comum quando a gente for fatorar expressões. A gente vai ter possibilidades de fatorar. E quando é que a gente vai dizer ou julgar qual é a melhor fatoração? Você mesmo vai perceber que, dependendo da situação, você não precisa fatorar diversas vezes ou de maneiras diferentes. Muitas vezes, uma única forma, até a mais simples dela, já vem o caso, tá certo? Porque é muito comum haver uma confusão quando você vai fatorar os números. Lá no estudo de números, quando você vai encontrar múltiplo comum, MMC, MDC, os números de divisores de um número, lá sim você precisa fatorar de uma maneira específica. Aqui a gente vai ter uma liberdade um pouco maior, tá certo? Porque, por exemplo, o 16, eu poderia escrevê-lo de outra forma, ou seja, outra multiplicação que também resulta em 16. No caso, 2 vezes 8. É outra forma de escrever o 16 como uma multiplicação, que nesse caso também é uma fatoração. Eu ainda posso escrever de outra forma. Por exemplo, eu posso pegar o 16 e escrevê-lo como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, perceba que eu posso ter diversas formas de fatorar, só que essas diversas formas, muitas vezes, elas vão ser muito relacionadas e a gente não vai fazer tanta distinção entre a primeira maneira de fatorar, a segunda, a terceira, ou quantas vezes ou quantos modos nós temos de fatoração, tá certo? Mas é preciso ficar claro que a maneira de escrever como uma multiplicação é o que a gente pede nesse momento, que é para você compreender que a fatoração significa escrever como uma multiplicação. Lembra lá do símbolozinho de chat? É que eu peço que você, por exemplo, você consegue escrever o 16 como uma multiplicação de formas diferentes da que eu fiz hoje aqui. Observe que o 16 eu escrevi como 4 vezes 4, como 2 vezes 8, ou como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Será que existe alguma outra maneira de eu escrever uma multiplicação que resulte em 16? Escreve lá, vai lá no nosso canal, procura essa aula e escreve para a gente, tá certo? Então, agora a gente já vai para uma parte posterior da aula, que é fazer a mesma coisa que a gente fez com a fatoração de números. Como é que a gente vai fatorar letras? Letras eu chamei ali, tá certo? Mas no caso eu estou querendo falar de expressões algébricas, que são aquelas expressões onde você envolve letra, número e operações, bem parecida com aquelas que eu apresentei no início em forma de equação, tá certo? Então a gente vai tentar proceder com as letras da mesma forma que a gente fez com os números. Em termos de fatoração, eu irei fazer a mesma coisa. A única distinção que a gente vai perceber é que muitas vezes, quando a gente vai fatorar as letras, a gente precisa entender como é que é a relação entre a letra e o número e a operação. Porque a letra ela não vai aparecer sozinha na matemática. Em algumas aulas anteriores, eu já falei que não existe essa coisa da letra sozinha na matemática. Ela está lá cumprindo alguma função. Então, a gente vai perceber que a manipulação de letras ela vai ser feita a partir daquela lógica que a gente acabou de ver com os números. Ou seja, eu vou olhar para expressões que envolvem letras, números e operações, e como é que essa relação pode ser expressa como uma fatoração, ou seja, como é que ela pode ser expressa como uma multiplicação. Então, vamos começar a organizar da seguinte forma. Como é que a gente manipula letras, tá certo? O que eu vou apresentar aqui são casos que eu diria que são básicos para você compreender como é a adição, a subtração, a multiplicação de letras com números ou letras com letras, tá certo? O caso da divisão, a gente vai ver em outra oportunidade quando a gente vai estudar a divisão de polinômios, tá certo? Então, por exemplo, E mais E, a gente simplesmente representa como 2E. Ou seja, eu tenho E, somo com E, eu vou ter duas vezes a letra E. Então, eu represento matematicamente 2E. Então, compreenda que quando você tiver uma letra junto a um número, ela está representando algo como aquilo dali. O que a gente está fazendo aí é representar como uma adição
e do outro lado a gente está representando como uma multiplicação. Então, E mais E igual a 2E é como se eu estivesse representando o E mais E em forma de adição e aqui em forma de multiplicação, porque fica da seguinte maneira. E mais E, ou seja, lembra quando você aprendeu que a multiplicação pode ser compreendida como uma adição de termos iguais? Nesse caso aí, E mais E vai ser igual a 3E ou 3 vezes E. Eu posso ler esse 3E simplesmente, como eu digo, 3E, ou em termos de operação, quando eu quero explicitar a operação, eu digo que é 3 vezes o E, tá certo? Vamos ver uma outra situação agora, com a subtração. Tenta usar bem aquela lógica que a gente viu dos dois exemplos anteriores, de E mais E, 2E, e E mais E, 3E, para esse caso aqui. Por exemplo, imagine que você tem 3H menos H. Eu chamo a atenção que quando você vê uma letra isolada, você pode dizer que é simplesmente uma daquela letra. No caso aqui eu estou pensando o seguinte, 3 letras H menos uma letra H resultam em 2 letras H, como a gente vai ver aqui, ó. Então, observe que eu olho para duas coisas separadamente na hora que eu vou fazer esse cálculo. Perceba que eu estou olhando para o número, ou o número que pode não estar explícito, que é o caso aqui de uma letra H, mas o que eu manipulo ali com relação às letras, eu levo em consideração os números. Já já a gente vai ver como é que a gente diz o nome de cada elemento que compõe a letra junto de um número. Vejamos o seguinte exemplo. Quando eu tenho 2E e 2H, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que essa letra ela aparece duas vezes como uma soma ou a multiplicação, que é basicamente o seguinte, se você tem 2E, a gente diz que esse é o coeficiente, ou seja, é o número da relação, é o número daquela expressão que eu tenho. E a letra, ela nesse caso aí, ela está cumprindo o papel, né? Ou seja, eu tenho o coeficiente, que é o número, e no caso aí a letra vai estar relacionada, que a gente chama de parte literal, tá certo? Então a letra é a parte literal e o número é o coeficiente. Apesar de você estar vendo os dois juntinhos ali, quando você vai manipular, é interessante você olhar separadamente cada um deles, tá certo? Então vamos fazer essa, vamos chamar de atividade aqui. Vamos ver se a gente compreendeu bem como é a adição e subtração de expressões algébricas. Nesse caso aí eu tenho alguns monômios, monômio é cada uma daquelas partes ali, onde eu tenho o coeficiente e a parte literal. Então nesse caso aí, como é que essa expressão aí eu consigo manipular com relação às operações? Veja que eu tenho 5P mais 4Y mais 3P mais 5Y mais U. A primeira coisa que eu digo a vocês é o seguinte, a gente só vai operacionar, a gente só vai fazer a adição e a subtração. Nesse caso aqui eu só tenho adições, mas se tivessem subtrações eu iria proceder da mesma forma, só usando a operação adequada. Então o que eu vou fazer aí é simplesmente juntar ou operacionar apenas os monômios ou as expressões que tiverem parte literal igual. Resumidamente, as que tiverem letras iguais. Então, eu só vou operacionar 5P com outra expressão que tenha exclusivamente o P. Nesse caso aí, o 3P. Então, a gente vai manipular dessa forma. 5P mais 3P, observe que 5P mais 3P, a operação que eu realizo mentalmente pode ser expressa como a noção que eu vou ter de juntar os coeficientes, tá certo? Então a gente vai perceber muitas vezes que essa relação entre letras e números vai ser feita dessa forma. Então, 5P mais 3P, eu apenas vou operacionar os coeficientes ali, no caso 8, ou seja, vai resultar em 8P, tá certo? Quando eu for fazer com o Y, como é que eu vou fazer esse cálculo com o Y? Da mesma forma, eu vou procurar os monômios semelhantes, ou seja, aqueles que têm parte literal igual. No caso aí, 4y mais 5y
resulta em 9y. Coloquei só os números ali para ficar bem claro que o que a gente está fazendo com relação àquela representação do cálculo ali é feita da forma com os números. Então veja que o U é uma letra que está isolada ali, né? Ou seja, não tenho nenhum semelhante a ela. Então ela vai ficar do jeito que está, tá certo? Então, resumidamente, o que é que a gente vai ter? Que todo aquele cálculo que eu fiz, eu vou ter ali, ó, 5P mais 3P resultou em 8P, 4Y mais 5Y, 9Y, e o U ficou sozinho, ficou isolado, porque ele não tinha como operacionar com ninguém, tá certo? Então, vamos lá. Fazendo a fatoração com números e letras, a gente vai tentar enxergar da seguinte maneira. Observe que a gente já viu que a fatoração com números significa escrever como uma multiplicação. E como é que eu faço isso quando eu estou manipulando letras? A gente já viu um pouco da manipulação e a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Então veja, 4D mais 4U. Se eu for querer fatorar isso daí, perceba que eu vou usar algumas técnicas. Você vai ver que nessas nossas aulas a gente vai conseguir chegar só até uma parte das técnicas. A gente vai precisar de outras ferramentas que no seu estudo complementar na escola você vai perceber. Então o que é que eu vou fazer aí? Isso daí, esse 4 que eu destaquei, é muito comum a gente chamar, a gente rotular isso na matemática de fator comum. Ou seja, 4D mais 4Y, eu percebo que o 4 ele é comum a todas as parcelas. No caso aí eu destaco ele. E o que eu vou fazer agora é escrevê-lo como uma multiplicação. Muita calma nesse momento, que o que eu escrevi aqui, vamos compreender o que é que aquela parte ali de cima, que é 4D mais 4U, embaixo ela ficou 4 vezes, aí entre parênteses, D mais U. Perceba que o que eu quis fazer aqui é fatorar. Lembra que fatorar é escrever como uma multiplicação. Então, se eu estou dizendo que essa expressão ali em cima, 4D mais 4U, ela é igual ou é equivalente a isso daqui, eu consegui chegar ao meu objetivo, que era fatorar, ou seja, escrever como uma multiplicação, tá certo? Então, eu diria que essa parte é crucial, você parar, se você está assistindo aí pelo YouTube, dá uma pausa, reescreve isso daí e tenta fazer o caminho contrário. Sempre que quando você está aprendendo essas ferramentas, principalmente de fatoração e produtos notáveis, é importante você saber fazer nos dois sentidos, tá certo? Eu estou fazendo nesse sentido porque eu me propus a fazer a fatoração, escrever como multiplicação. Então, como a gente sabe que escrever como uma multiplicação é uma fatoração, a gente vai perceber que o que eu fiz aqui, eu acabei cumprindo o que eu tinha como objetivo inicial, que é escrever como uma multiplicação, tá certo? Então, a gente vai perceber que a verificação, aquilo que eu disse, tenta observar se a fatoração que você conseguiu chegar, ela é de fato correta. Você vai tirar a prova, que é o que a gente vai fazer como uma verificação, que é ver se aquela fatoração que eu cheguei, ela de fato representa aquela expressão inicial. Então, o que a gente vai fazer aqui é, será que essa expressão fatorada que eu cheguei, ela é igual àquela que eu tinha de maneira original? Então, o que a gente vai fazer ali é pegar aquela fatoração e tentar chegar à expressão que eu tenho. Então, no caso aqui, você vai fazer o que a gente chama de propriedade distributiva, que é multiplicar aquele valor que está de fora, aquele fator que está do lado de fora, por todos os elementos que estão dentro do parênteses. No caso, 4 vezes D mais 4 vezes U. Então, perceba que é de fato o que eu tenho, né? 4 vezes D, 4D. 4 vezes U, 4U. Então, de fato, aquela é a fatoração que eu tinha. Então, fazendo passo a passo, você observa, fazendo 4 vezes o D, 4D, e a outra parte agora fazendo 4 vezes o U, a gente encontra a outra expressão. Então, perceba que o que eu tinha inicialmente é de fato. Então, aquela fatoração ela foi feita de maneira correta, tá bom? Então, perceba que na tela anterior eu apresentei 4D, só que ela veio de
4 vezes D. Para onde foi o símbolo de multiplicação? Por que o símbolo de multiplicação desapareceu, vamos dizer assim? Então, é muito comum, a partir de agora, que quando você está na álgebra, você não representar a multiplicação com um x. Porque se você perceber, vão ter momentos que você vai estar utilizando letras. E se você for utilizar a letra x, você vai ficar confuso em saber se a letra x está representando de fato a parte literal ou se está representando uma multiplicação. Então, o que a gente faz é que 4 vezes B, H vezes B, H vezes H, você vai perceber que em muitos momentos a gente não vai apresentar o símbolo X de multiplicação. Então, vamos ver aqui com a multiplicação, que é o seguinte, ó, 4 vezes B ou 7 vezes B ou 7B. A gente vai representar geralmente a partir de agora dessa forma, tá certo? Mas tenha sempre em mente de que 7B representa 7 vezes B. Uma outra forma que pode aparecer é que a gente não vai descartar totalmente um símbolo para representar a multiplicação. Muitas vezes a gente vai ver que a substituição do ponto no lugar do x. Então, em alguns momentos, o 7 vezes B é 7.B. Então, é muito importante você prestar bem atenção para não confundir com a utilização desses símbolos em outras circunstâncias, tá certo? Vamos ver, por exemplo, que 7B, 7.B, todos eles estão representando o 7 vezes o B. A outra é, e quando eu multiplico duas letras, H vezes B, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Lembra que na primeira parte, quando fizemos adições e subtrações, a gente só manipulava o coeficiente, que eram os números. Nesse caso aí, H vezes B, a gente vai representar como HB. Então, duas letras juntas é como se você estivesse representando a multiplicação entre elas. No caso, eu também posso apresentar como um ponto, tá bom? Então, provavelmente todos vocês aí já viram a equação, acho que é a equação mais famosa do mundo, que é aquela da relatividade de Einstein. Pesquisa lá e escreve para a gente nos comentários como é essa equação da relatividade de Einstein. Vê se não tem um pouco essa explicação da manipulação, da representação de letras. Provavelmente você vai encontrar essa equação aí na internet com e sem o pontinho, tá certo? Nunca você vai encontrar com o símbolo de multiplicação. Nunca não, mas raramente você vai encontrar dessa outra forma, tá certo? Sem o ponto ou com o ponto representando uma multiplicação. H vezes H, perceba que no exemplo anterior, H vezes B, HB. E quando são letras iguais, ó, H vezes H, H ao quadrado. É como se você estivesse multiplicando, por exemplo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 pode ser também 3 ao quadrado. Essa multiplicação de fatores iguais, a gente vai ver que isso vai ser já o comecinho do que a gente vai discutir já na próxima aula. Ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade ao que a gente discutiu na aula de hoje. A gente vai ver que essas fatorações, tanto de número quanto de letras, vai nos levar a manipular de uma forma mais objetiva, que é o que está aparecendo na tela, é justamente o que a gente vai fazer na próxima aula. Vai aplicar isso daí para chegar nos produtos notáveis, tá certo? Produto, multiplicação. Notáveis é porque a gente vai observar, vai notar como é que essas multiplicações podem ser expressas de outras maneiras. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a vocês e deem uma olhadinha quando essa aula estiver no YouTube. Entre em contato conosco para qualquer dúvida. Tchau, tchau e até a próxima.